Irmãos queridos, bom dia, que a graça do Senhor seja sobre a igreja. Quero convidar os irmãos a abrirmos a palavra de Deus em Gênesis 35, para darmos continuidade à leitura deste capítulo e também à exposição. É um capítulo que trata a respeito do culto. Jacó, após todos aqueles apuros nos quais se viu, devido à proliferação do pecado em sua casa, ele então é chamado por Deus para cultuá-lo da maneira devida, não segundo aquilo que Jacó pensava ser o culto, como ele fez em Siquém. Lá no capítulo 33 nós vimos isso ao final daquele capítulo, mas da maneira como Deus prescreve, como Deus ordena o seu culto. E após Jacó erguer um altar e louvar o nome de Deus e invocá-lo naquele lugar que ele chamou de Betel, a casa de Deus, do Deus de Betel, Deus agora vem a Jacó, e é o que nós vamos ler dos versículos de 9 a 15. A presença de Deus manifesta a Jacó e a resposta de Jacó a esta presença gloriosa. Diz assim a palavra de Deus em Gênesis 35, a partir do verso 9. Vindo Jacó de Padã-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti, a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se do lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel, que significa a casa de Deus. Meus queridos irmãos, nós temos aqui diante de nós, como eu disse no início, um culto. E diante de um culto nós devemos fazer uma pergunta, ainda mais pela grande divergência e confusão de nossos dias sobre o que é o culto. Algo semelhante ao que acontecia nos dias da Reforma, quando a igreja medieval trouxe tantas tradições, superstições e crendices para a esfera do culto, que os reformadores tiveram que voltar à palavra e limpar o culto de suas impurezas. Hoje nós vivemos dias semelhantes. Se você entrar em todas as igrejas de Montes Claros num dia do Senhor, você verá talvez muito desacordo sobre como devemos nos aproximar de Deus e o que significa um culto. O que deve acontecer quando nos reunimos em culto a Deus. Aqui o texto bíblico nos mostra que o culto é uma celebração da história da redenção. Todas as vezes que nos reunimos, uma mesma verdade é dita, mas é dita de forma renovada, aplicada de uma maneira nova e poderosa. A verdade de um Deus que se revela ao seu povo, que promete a sua graça por meio de um Redentor, que é Cristo, e que cumpre ao longo da história aquilo que ele diz. O culto, portanto, é uma espécie de drama da salvação e uma recapitulação de todas as promessas de Deus que se cumprem em Cristo, que já tem nele cumprimento, mas que ainda haverão de ter por meio dele ainda mais plenitude de cumprimento. Portanto, o culto gira em torno de Cristo e das promessas de Deus dadas através de Cristo. O culto nada mais é do que a renovação desta aliança da graça em Cristo. Mas acima de tudo, meus irmãos, pela fé nós entendemos que no culto a Deus, Ele mesmo se faz presente. Nós sabemos que Jesus prometeu estar com seus discípulos todos os dias até a consumação dos séculos, mas há uma presença especial, uma presença abençoadora, uma presença gloriosa de Deus quando o seu povo se reúne para ouvir a voz do Senhor pela pregação da palavra. A fé é operada pela pregação de Cristo. Vejam, meus irmãos, que não há meio
mais excelente pelo qual Deus fala ao coração dos homens do que no culto público, quando a palavra é pregada fielmente. Os genuínos avivamentos espirituais, tanto aqueles relatados no Antigo Testamento, como aqueles que começaram em Atos dos Apóstolos e por toda a história da igreja, eles surgem a partir da proclamação pública da palavra, por meio da pregação. O ouvir a palavra, o ouvir a pregação, portanto, é o exercício mais piedoso que um cristão pode ter em sua vida espiritual. Deus, Ele mesmo ordena estas coisas, amados irmãos. Deus estabeleceu um dia para o culto, Deus estabeleceu o serviço do culto, Deus estabeleceu a ordem do culto, a decência e reverência devida ao culto, os elementos do culto. Todo culto a Deus é prescrito. Nada pode ser a Ele acrescentado, nem nada dele retirado. É Deus que convoca o seu povo ao culto. É Deus que chama o seu povo à adoração. É isto que nós encontramos reiteradas vezes nos Salmos, quando os Salmos convocam a assembleia com a palavra aleluia, que diz, que é um imperativo que diz, louvai ao Senhor. O povo de Deus é convocado com esta palavra aos louvores a Deus, ao culto a Deus, a se reunir como o povo de Deus na presença de Deus. E Deus, então, está presente quando o seu povo se reúne. Ele está presente pela sua palavra pregada, lida, orada, cantada. Ele está presente pelo seu Espírito, confirmando o seu povo na fé e alimentando o seu povo para viver na presença do Senhor e servi-lo neste mundo tenebroso. Todas estas coisas, amados irmãos, acontecem no culto. E se nós não estamos cientes disso, nós corremos o risco de reduzir o culto a um simples evento religioso ou então a uma cerimônia vazia. Isto nos privará das bênçãos de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus, quando fala do culto, no capítulo 12, ele diz que quando a igreja se reúne em torno da palavra de Deus, nós espiritualmente entramos no Santo do Santo Celestial, na Sião Celestial, onde Deus habita com seus anjos, onde os crentes aperfeiçoados o louvam, onde o próprio Cristo está assentado à sua direita. Portanto, isto é o culto. E Jacó agora começa a visualizar estas coisas. Porque outrora Jacó, embora fosse um crente e prestasse culto ao Senhor, ele achava que o culto, tal como pensou Caim antes dele, fosse uma iniciativa humana. Caim cultuou a Deus segundo as suas inclinações, segundo as suas próprias obras. Um culto, como denuncia o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, um culto de si mesmo, um culto que parte do coração do homem. Este culto Deus não aceita. Embora todos os homens sejam adoradores, como nos ensina Calvino, porque Deus colocou na humanidade tanto o senso da divindade, quanto o desejo de se aproximar de Deus, que Calvino chamava de semente da religião, toda religião humana é centrada na obra do homem. Portanto, ela é idólatra, pois ela coloca o homem à frente de Deus. E foi assim que Jacó adorou ao Senhor quando voltou para Canaã. Nós vimos no capítulo 33, dos versículos 18 a 20, que Jacó adorou a Deus para que com esta adoração ele tivesse confirmado os seus desejos. Primeiramente, ele armou sua tenda, depois ele buscou meios financeiros para sobreviver, em seguida ele comprou o terreno e só depois de estabelecer a sua vontade, depois de trazer conforto ao seu eu, ele cultuou. Portanto, foi um culto motivado pela idolatria, pelo desejo do homem de ser abençoado, pelo desejo do homem de receber as benesses de Deus. Este é o culto do homem natural. Este é o culto produzido pela semente da religião sem a revelação. O homem busca Deus para o seu próprio benefício. O homem busca Deus para obter de Deus os seus favores. Mas ao fazer isto sem a revelação de Deus, o homem se torna tolo e passa a adorar ídolos, louvando a criatura ao invés do Criador, como revela as Escrituras de Romanos 1, nos versículos 19 e seguintes. Jacó, ele cultuou a Deus segundo a sua iniciativa. Ele cultuou a Deus fora do lugar em que Deus havia se revelado a ele,
no lugar em que ele havia votado a Deus que voltaria para ali e ali ofereceria o seu culto, que fora Betel, lugar em que Deus falou a Jacó. Este culto de si mesmo foi um culto que procede de um coração que crê em Deus, mas ainda está dividido com os ídolos, que coloca as prioridades terrenas e o desejo do homem acima da glória de Deus e da vontade do Senhor. O resultado desse tipo de culto foi desastroso. Este culto trouxe o resultado que é o fato de o homem se tornar aquilo que ele adora. Jacó, por adorar os seus próprios desejos, foi vítima do desejo do mundo, pois um homem desejou sua filha, a tomou e a violentou. Jacó, ao adorar o dinheiro e os recursos materiais, foi vítima destas coisas, porque o pai daquele homem ímpio, o pai de Siquém, Amor, ofereceu para Jacó, como aliança de paz, exatamente estas coisas, benesses mundanas. Jacó adorou o mundo e os seus prazeres, e o mundo e seus prazeres se voltaram contra Jacó. Mas agora, após a disciplina de Deus, mais uma vez, o Senhor vem em socorro de Jacó. E nós lemos isto no capítulo 35, no verso 1. Disse Deus a Jacó, a palavra de Deus se revela para socorrer o servo de Deus. Levanta-te de Siquém, sobe a Betel e habita ali. Jacó começa uma jornada provavelmente de 3 dias, pois esta era a distância de uma caravana em tempo de Siquém, que ficava mais na região sul da Palestina, de Canaã, até a região norte de Betel. Semelhante à jornada de seu patriarca, de seu avô Abraão, que quando foi provado por Deus e chamado para ir ao Monte Moriá, sacrificar o filho da promessa, caminhou 3 dias, esperando no Senhor. Entre perigos e incertezas, ele se fortalecia na fé, sabendo que Deus era poderoso para trazer à vida Isaque, caso ele o sacrificasse. Da mesma forma, Jacó, por 3 dias, com sua família, ingressa naquela jornada, atravessa o terreno inimigo e chega finalmente a Betel. Após a disciplina, ele ouve a convocação do Senhor para o culto. Chegando em Betel, ele não se preocupa em armar tenda, em comprar propriedade, em travar conhecimento com moradores de cidades vizinhas. Ele chega em Betel e diz o versículo 7. Assim chegou a luz, verso 6, e no verso 7. E ali edificou um altar a Deus, o El Betel, o Deus da casa de Deus. Ele, com toda a sua família, oferece o culto conforme Deus ordenou. O culto no altar. Meus irmãos, apenas um parêntese, nós não temos altares na igreja. Altar na Bíblia é o local de sacrifício. O último altar que Deus erigiu foi a cruz do Calvário. Ali Cristo foi sacrificado de uma vez por todas por nós. Infelizmente, o catolicismo romano chama o púlpito de sua igreja de altar por causa da heresia da missa, que significa sacrifício, da transubstanciação, que significa que Cristo é sacrificado em cada celebração da ceia, porque o corpo de Cristo é materializado no pão, o sangue de Cristo é transubstanciado no vinho, e ali Cristo, segundo esta heresia, é sacrificado de novo pelo padre, que não é um ministro da palavra, mas é um sacerdote, um ministro da Eucaristia, um ministro do sacrifício. Portanto, esta forma de heresia tem pervertido, inclusive os crentes, que falam, pastor, o altar da igreja. Em nossa igreja não há altares. Em nossa igreja não há mais locais de sacrifício, porque o último sacrifício que foi feito, e o sacrifício perfeito que nos traz a paz, por meio do sangue da eterna aliança, foi a cruz. Por isso, nas igrejas evangélicas e protestantes, historicamente, no lugar do púlpito é colocada uma cruz vazia, para lembrar ao povo, não há mais necessidade de sacrifícios. Cristo fez o sacrifício por nós. Mas aqui, no Antigo Testamento, os sacrifícios ainda eram necessários. Não porque eles tivessem poder para expiar o pecado, mas porque eles foram dados por Deus como profecias, que são profecias visuais, chamadas de tipos, e também de maneira didática, para ensinar aos patriarcas que Deus enviaria um substituto, um descendente puro, que haveria de esmagar a cabeça da serpente, que haveria de oferecer a si mesmo o seu corpo e o seu sangue, como aroma suave e agradável ao Pai, para nos tornar aceitos ao Pai e para purificar-nos dos nossos pecados.
Foi assim que Jacó celebrou o culto. No lugar certo, com a prioridade certa, da maneira certa. Nos versos, então, que lemos a partir do versículo 9, nós podemos ver o conteúdo ou essência deste santo culto prestado por Jacó. Na verdade, meus irmãos, nada de novo vai acontecer aqui, porque Deus simplesmente reafirma todas aquelas bênçãos que ele já havia falado a Abraão e que ele já havia falado a Isaac e ao próprio Jacó. Se nós percebermos o que é dito nestes versos de 9 a 12, principalmente, onde nós encontramos a palavra de Deus, é basicamente o mesmo que nós encontramos em Gênesis 17, quando Deus renova a sua aliança com Abraão e sela as promessas com a circuncisão. São as mesmas palavras. Às vezes as pessoas reclamam, o culto precisa de novidade. Não, meus irmãos, o culto precisa nos renovar nas mesmas verdades. A novidade no culto só demonstra uma igreja infantil, conforme o apóstolo Paulo fala em Efésios 4, que aqueles que são infantis são como meninos, que são levados de um lado para o outro por todo tipo de ventos de doutrina. É o mesmo culto, as mesmas promessas, a mesma cerimônia, mas com uma aplicação renovada, com um frescor novo e abençoado para fortalecer Jacó nesta última etapa de sua vida, porque este capítulo 35 marca o encerramento do ciclo de Isaac, quando de fato a promessa da graça é transmitida a Jacó, e o início do ciclo de Jacó, quando esta promessa será transmitida aos filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Deus apenas confirma, portanto, as bênçãos de Abraão, de Isaac e de Jacó, que já haviam sido dadas anteriormente, inclusive a este último patriarca. Porém, com um renovado vigor, com uma aplicação poderosa na vida de Jacó. Hoje eu vou falar apenas até os versículos 12, que são aqui, meus irmãos, a promessa de Deus, a palavra de Deus. E a partir do verso 13, que falarei na semana que vem, nós veremos a resposta do crente à palavra de Deus. Porque o culto sempre é responsivo. Todo culto começa com a invocação, com a presença de Deus que nos convoca, com a palavra de Deus que nos confirma, que nos exorta, que nos chama à adoração, que renova as suas promessas, e em seguida nós temos a resposta humana. E é esta a ordem aqui destes versículos. Primeiramente, Deus fala. Depois, em segundo lugar, o Filho de Deus responde. Mas o que nós aprendemos nestes versos que narram a palavra de Deus no culto celebrado por Jacó, nos versículos de 9 a 12? Nós aprendemos aqui que o culto verdadeiro, ele confirma as bênçãos da aliança e as recapitula, isto é, as traz à lembrança. Então, sempre que nós cultuamos, Deus quer fortalecer nossa lembrança nas suas promessas da graça e confirmá-las novamente a nós. Meus irmãos, Deus conhece nossa estrutura. Ele sabe que nós somos pó. E se você não cultua semanalmente, publicamente com o Senhor, obviamente que há coisas que nos impossibilitam de cultuar, e estas coisas Deus permite que nos faça sermos privados do culto, mas se nós temos possibilidade de cultuar e não fazemos semanalmente no dia do Senhor, nós estamos colocando nossa caminhada cristã em muitos riscos. Nós precisamos ser reforçados nestas verdades, semanalmente, pelo culto, diariamente, pelo culto individual na leitura bíblica. Porque o nosso coração é frágil, nosso coração precisa deste alimento da parte do Senhor. Mas o que nós aprendemos aqui no verso 9, em primeiro lugar, é que no culto verdadeiro, Deus vem em graça aos pecadores, por sua palavra. O culto deve ser centralizado na palavra. O culto não está centralizado nos sentimentos nossos. Mesmo que você venha para o culto arrasado e arrastando, com tribulações e dores na sua família, no seu trabalho, nas suas circunstâncias de vida, no culto, o centro não está em você, no seu eu, na maneira como você tem vivido, na maneira como Deus tem conduzido a sua vida. O culto tem como centro o que Deus tem a dizer a nós. É a palavra. O verso
9 lembra o ato de Jacó em obediência a Deus, de ouvir a palavra de Deus e vir à presença do Senhor. Veja como o verso 9 começa. Vindo Jacó de Padã Arã. Percebam que aqui está se retomando um fato de 10 anos antes, mas demonstrando que só cultua aqueles que ouvem a palavra e obedecem. Deus nos chama, ouçamos a palavra de Deus. Jacó ouviu o chamado de Deus na terra de seu sogro. Isso está registrado em Gênesis 31, versículo 3. Diz ali o texto bíblico em Gênesis 31, verso 3. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Jacó, volte para a terra em que habita o teu irmão Esaú, aquele que te odeia, aquele que prometeu te matar. Percebam que o culto não está relacionado a como nos sentimos, mas aquilo que Deus diz. Jacó se fortaleceu na palavra e obedeceu. Ele voltou. Obviamente que ele voltou com medo, obviamente que ele voltou sofrendo em seu coração angústias, mas ele lutou com Deus e Deus o abençoou em sua fé, porque ele creu na palavra. Vindo Jacó de Padã Arã. O culto sempre é uma iniciativa de Deus, que convoca pecadores pelo chamado do seu evangelho para obedecê-lo em Cristo e para receber os benefícios da graça em Cristo. E a única resposta correta a esta convocação é sempre a fé. Meus irmãos, a fé verdadeira não é simplesmente um conhecimento intelectual. A fé verdadeira é um mover do Espírito Santo no coração, em conhecimento, aceitação e confiança que nos leva a buscar a Deus. Se você diz que tem fé e não busca a Deus, você não tem fé. Ou então você tem uma fé falsa, aquilo que nós chamamos na teologia de fé histórica, baseado no que declara Tiago: crês tu em Deus, fazes bem. Os demônios creem e tremem, eles sabem que Deus existe, mas eles não buscam a Deus, eles fogem de Deus. A fé nos leva a buscar a Deus. Jacó foi e ouviu o chamado, saiu de Padã Arã e retornou para o local em que Deus havia falado com ele, em obediência à palavra. Jacó ouviu a voz de Deus, creu em suas promessas, apesar das circunstâncias adversas. Ele saiu de Padã Arã e voltou para Canaã segundo o chamado do Senhor. Por isso Deus vem a Jacó. Outra vez lhe apareceu Deus. Perceba que é uma confirmação. Deus apareceu para Jacó quando ele saiu da terra de seus pais, em Gênesis 28, em Betel. Deus apareceu para Jacó quando ele estava na terra longínqua de Padã Arã, em seus sonhos, para abençoá-lo e confirmar que Deus o guardaria das mãos de seu sogro, conforme nós lemos no capítulo 31. Deus apareceu para Jacó na luta em que ele teve no Val de Jaboque, quando ele entrava em Canaã com o próprio anjo de Deus. Deus apareceu para Jacó quando, depois dele sofrer todas aquelas coisas tristes em Siquém, a palavra do Senhor veio a ele e o convocou para Betel, e mais uma vez, outra vez, Deus lhe apareceu. Todas as vezes que cultuamos ao Senhor em espírito e em verdade, crendo em sua palavra, Deus vem até nós, porque Deus vem ao seu povo pela palavra. Deus está presente aqui a Jacó, segundo os antigos modos dele se revelar aos patriarcas, ou por uma teofania, ou por uma visão, mas o destaque é o modo regular e comum pelo qual Deus se revela em todas as épocas. Deus apareceu pela palavra, e isto é repetido por 3 vezes até aqui no capítulo. No versículo 1, disse Deus a Jacó. No versículo 10, disse-lhe Deus. E no versículo 11, disse-lhe mais. Percebam que a palavra de Deus é a maneira de Deus aparecer aos seus servos. Meus irmãos, quantas pessoas têm tentado buscar uma comunhão com a presença de Deus por meio de experiências místicas. Mas saiba que Deus vem até nós pela sua palavra. É pela palavra que Ele fala conosco. E principalmente pela palavra pregada. Deus guardou este tesouro da sua presença e revelação aos homens em vasos de barro, em pregadores pecadores, para que a glória seja dele e não do homem. Deus outrora falou aos patriarcas,
pelos profetas, por teofanias, por sonhos, por visões e por revelações. Mas agora ele nos fala pelo Filho, que é o resplendor da sua glória, a palavra que se fez carne e que se manifesta na pregação da palavra do Evangelho. É assim que Deus veio a Jacó, pela palavra, disse Deus. Calvino comenta a respeito disso algo muito importante. Ele diz assim: pelo uso desta linguagem, Deus nos mostra o valor da sua palavra, porque de fato ele está perto de nós quando ele nos dá o testemunho da sua graça. Pois vendo que há uma grande distância entre nós e a sua glória celestial, ele desce até nós por sua palavra. Isso, por fim, foi totalmente realizado na pessoa de Cristo, a palavra que se fez carne, que ao descer dos céus veio habitar conosco, que subindo aos céus enviou o seu Espírito para nos fazer lembrar de toda a palavra que ele nos diz. Percebam, meus irmãos, que a presença de Deus se encontra na palavra. Quando nós ouvimos a palavra, quando em oração nós lemos a palavra, quando o Espírito aplica em nosso coração a palavra, Deus está presente de maneira especial para abençoar o seu povo. A palavra também é um modo de Deus abençoar os seus servos, como eu tenho salientado. Nós observamos isto desde o início da criação. Vejam em Gênesis 1:28, como Deus abençoa o homem após criá-lo. Diz a palavra de Deus: e Deus os abençoou e lhes disse. A maneira de Deus abençoar é revelar a sua palavra. E Deus os abençoou e lhes disse. E esta verdade é perfeitamente confirmada no Evangelho, que diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do Filho único do Pai. Por isso o apóstolo Pedro nos declara: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, e como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Amados irmãos, é pela palavra que Deus se faz presente. É pela palavra que Deus abençoa o seu povo. E isto de maneira muito especial, quando nos reunimos para ouvirmos a palavra. Mais importante do que lermos a palavra é ouvirmos a palavra. A fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir. E são bem-aventurados, como está escrito em Tiago 1:25, aqueles que são ouvintes e praticantes da palavra. É a palavra pregada, é a palavra proclamada, é a palavra ensinada e anunciada, o meio mais glorioso pelo qual Deus se manifesta e se revela ao seu povo. Em segundo lugar, ainda falando deste culto verdadeiro, Deus reafirma a nossa identidade. Irmãos, você precisa ser constantemente lembrado de quem você é. É o que Deus está fazendo aqui no verso 10. Veja o que a palavra primeiramente apresenta a Jacó. Veja como ele é primeiramente abençoado. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, que quer dizer suplantador, cujo significado foi aplicado ao longo de sua vida como um enganador. Mas já não te chamarás Jacó, isto é, embora ele conservasse o nome, Jacó não será mais a sua identidade. Porém, Israel será o teu nome. Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Não foi nesse dia que Deus mudou o nome de Jacó. Deus havia feito isso 10 anos antes. Quando Jacó chegou em Canaã, quando ele começou a pisar o seu pé na terra da promessa para atravessar o Jaboque, que era um dos rios que tinham sua foz no Rio Jordão, que desaguava no Jordão, ali ele lutou com Deus, ali o próprio Cristo, o anjo do Senhor, lhe chamou Israel. Mas a revelação da palavra de Deus reafirma, repete, relembra, reitera qual é o novo status de Jacó. Quando nos reunimos no culto, nós somos lembrados, somos pecadores. Por isso temos um momento de contrição. Nós somos Jacó, aquele a quem os profetas chamavam de vermezinho, o vermezinho de Jacó, o pecador frágil, o pecador debilitado, o pecador sempre enfermo, o pecador que busca a Deus com fé, mas que por inúmeras vezes cai, e caindo ele busca de novo. O pecador que luta com os homens e luta com Deus, que luta desde o ventre para ser abençoado. Mas pecadores, Jacó.
No culto somos lembrados de nossa identidade como Jacó, mas no culto também somos lembrados de nossa nova identidade pela graça em Cristo. Quando Jacó se deparou com Cristo, o anjo da aliança, e com ele lutou, o seu nome foi mudado. Em Cristo ele é Israel. Aqui, meus irmãos, nós temos o que os teólogos chamam de indicativos do Evangelho. Aquilo que Deus já fez por nós, aquilo que já nós somos em Cristo. Jacó não deve ser Israel. Não é um imperativo, não é uma ordem. Deus não está dizendo, Jacó, seja um príncipe. Jacó, ande na minha presença. Jacó, seja perfeito. Aqui não há uma lei, mas há o que vem antes da lei. Aqui há evangelho. Jacó, tu és Israel. O Evangelho nos mostra o que o pecador Jacó, o enganador e suplantador, pelo poder da graça e segundo a palavra de Deus, foi feito em Cristo, um novo homem. Ele é Israel. Ele é aquele que lutou com os homens. E por que ele lutou com os homens? Porque ele queria a bênção, porque Deus o escolheu, porque Deus colocou no coração de Jacó estas santas disposições de fé, de buscar a bênção. E mesmo quando ele a buscava de maneira errada, por causa de seus pecados, ele nunca desistiu de sua fé, porque Deus operava nele. Até aquele momento que, encontrando-se com aquilo que ele buscava, o anjo da aliança que o haveria de dar a bênção, porque ele lutava para quê, amados irmãos? Ele lutou durante toda uma noite dizendo, eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. Ele lutou com a fé e ele lutou pela bênção. Naquele momento, então, o anjo, naquela luta, como eu expliquei outrora, lutando com a mão esquerda para que Jacó pudesse vencer, sem o atingi-lo com a mão direita, para que ele não fosse reduzido a pó, o anjo permite que ele lute com todo o vigor da fé que o próprio Deus havia dado a ele para abençoá-lo. Ele é chamado de príncipe de Deus. Este é o significado da palavra Israel, o herdeiro da promessa da graça. Não é Esaú o príncipe, o principal de quem virá Cristo e a salvação das nações, é Jacó. O primeiro nome não foi abolido, mas a dignidade do outro nome foi colocada sobre ele. É o que Lutero fala que nós somos em Cristo, simultaneamente justos e pecadores. Em Cristo nós permanecemos pecadores por causa de nossos próprios pecados, mas em Cristo nós recebemos uma nova identidade, até o dia em que nossa velha natureza de Jacó seja totalmente coberta pela nova natureza, que é Israel. Jacó, desde o ventre, lutou pela bênção. Por toda a sua vida ele lutou pela bênção, porque ele teve fé que o Senhor produziu pela graça em seu coração. E agora esta identidade original de Jacó é renovada e uma identidade superior, devido à sua relação com Deus. É isto que acontece no culto, meus irmãos. Nós somos lembrados de quem nós somos. O diabo tenta por toda semana te convencer que você é um pecador miserável, que não tem jeito para a sua vida, que você nunca vai melhorar. Quando, na verdade, em Cristo, você é nova criatura, filho de Deus, sacerdócio real, herdeiro das promessas da graça, propriedade exclusiva de Deus, nação santa. E estas coisas não são imperativos, isto é, não são ordens que Deus nos dá. Estas coisas são indicativos, são aquilo que fomos feitos em Cristo. E aqui nós somos lembrados disso. Embora você seja Jacó, Deus em Cristo te fez Israel. Embora em seus próprios pecados você mereça a ira, em Cristo, Deus derramou a ira de sua justiça para que você receba justamente, pela fé, a justificação que provém da graça. É isto que a palavra nos diz em Apocalipse 2,17. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e nesta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Em Cristo todos nós temos um novo nome. Em Cristo nós somos justos. Em Cristo nós somos santos. Em Cristo nós somos remidos. Em Cristo nós somos nova criatura. Em Cristo nós somos reino e sacerdócio para a sua glória. E se fôssemos enumerar
todos os nomes que a Escritura nos dá em Cristo Jesus, nós ficaríamos aqui por horas. No culto nós somos lembrados de quem nós somos. O pecado mancha nossas vestes. O pecado nos cega e obscurece nosso entendimento. O pecado tenta nos fazer pensar que nós não temos dignidade de chegarmos até Deus. Mas então, no culto, somos lembrados que chegamos até Deus não por dignidade própria, chegamos até Deus porque no batismo fomos cobertos, revestidos de Cristo. E em Cristo, Deus nos aceita como filhos benditos. E por fim, nos versículos 11 e 12, Deus então declara suas bênçãos. Após Deus vir a Jacó e se revelar com a sua palavra, após Deus lembrar Jacó quem ele é, nesta aliança da graça, Deus agora o abençoa. E é isto também que acontece no culto. No culto verdadeiro, Deus confirma suas bênçãos prometidas ao povo. Percebam, meus irmãos, que as bênçãos aqui são confirmações. Deus não diz aqui para Jacó, Jacó, os cananitas não vão tocar em você. Embora isto aconteceu, nós não lemos isto exatamente lá no Salmo 105, quando Deus protegeu Abraão, Isaque e Jacó, e nenhum dos cananitas tocaram nele, porque Deus os repreendeu dizendo, não toqueis nos meus ungidos, não maltrateis os meus profetas, referindo-se a estes patriarcas. Mas Deus não trouxe bênçãos circunstanciais. Jacó, eu vou restaurar sua família. Jacó, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Porque estas bênçãos circunstanciais, todas elas fluem da grande bênção do Evangelho. São gotículas, meus irmãos, que procedem do Evangelho. Os versos 11 e 12 são nada mais do que o eco da bênção que Isaque deu a Jacó, conforme nós lemos em Gênesis 28, 3 e 4. Isaque cego, sendo enganado por Jacó, pensando que era Esaú, Isaque foi usado por Deus para abençoar o Jacó pecador, em nome da promessa e da eleição de Deus. Também esta bênção ecoa a bênção que Deus ratificou a Abraão em Gênesis 17. Primeiro, nos é lembrada a fonte da bênção. Vejam no versículo 10. Disse-lhe Deus, versículo 11. Disse-lhe mais o Senhor, eu sou Deus Todo-Poderoso. Deus é a fonte da bênção. Mas aqui Deus se revela como o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Deus que faz todas as coisas conforme Ele promete, nos céus e na terra. O Deus que tem poder para fazer muito mais do que pedimos e imaginamos, e que assim cumpre o que nos diz. O Deus que assim se revelou a Abraão, lá em Gênesis 17:1. Revelando-se a Abraão, ele disse que faria de Abraão uma numerosa nação, sendo que naquele momento Abraão ainda não era pai de Isaque. Ele podia tornar o ventre seco, idoso e estéril de Sara em um ventre frutífero, e através de Sara formar uma nação. Agora ele se revela com o mesmo nome a Jacó, porque a família de Jacó é uma família odiada, uma família ameaçada pelos cananitas. Mas Deus, o Todo-Poderoso, pode guardar aquela família, pode multiplicá-la, pode torná-la uma nação, e desta nação Ele pode reunir todas as nações da terra. Veja que Jacó foi odiado pelo seu irmão e teve sua vida ameaçada, mas o Deus Todo-Poderoso o preservou. Agora a sua família é odiada pelos cananeus, e da mesma maneira Deus o haverá de preservá-los. Em seguida, os descendentes da família de Jacó, o povo de Israel, será odiado pelos egípcios, e ao longo da história do povo de Israel, eles serão odiados por todas as nações vizinhas, pelos filhos de Edom, pelos filhos de Ismael, pelos moabitas, pelos amonitas, pelos assírios, pelos egípcios, pelos caldeus, pelos gregos e romanos. Mas Deus tem preservado este povo para que venha um Salvador. O ódio dos inimigos contra o povo de Deus não podem suplantar o poder daquele que é todo-poderoso para cumprir suas promessas. O Deus Todo-Poderoso estará com eles, e ele diz, Jacó, eu sou o Todo-Poderoso, e agora entra a bênção, seja fecundo. Veja, esse é o imperativo, o mesmo imperativo dado na criação, multiplique-se. Você, meu servo, você, Israel, seja fecundo. E Deus então continua, multiplica-te e farei de ti uma nação.
referindo-se à nação de Israel. Deus confirma aqui o que ele havia falado com Jacó, ou melhor, falado à mãe de Jacó, antes de seu nascimento, conforme lemos em Gênesis 25, 23, quando os gêmeos lutavam no útero. Então Rebeca orou ao Senhor para saber o que estava acontecendo. Deus disse: de ti sairão duas nações. Era o propósito eletivo de Deus que Jacó fosse uma nação. E Deus então acrescenta: o mais velho será servo do mais novo. Jacó será a nação do qual virá o rei que dominará sobre todas as outras. Esse é o propósito de Deus desde a eleição. E aquilo que Deus determinou no seu santo conselho, Ele cumprirá na vida dos seus servos. Ele será uma nação forte, porque Deus assim escolheu para ser. E Ele dominará sobre o seu irmão, apesar do ódio do seu irmão. Esta nação, então, trará bênção para as nações. Infelizmente, amados irmãos, a tradução aqui, ela tirou um pouco o sentido da palavra original. A palavra traduzida por multidão não é uma boa tradução. A palavra aqui é a palavra carral, que significa congregação ou assembleia. É a mesma palavra que corresponde no Novo Testamento à eclesia. Portanto, a palavra aqui traduzida por multidão é igreja. E a palavra está no singular na língua hebraica. Portanto, a melhor tradução é: eu farei desta nação uma igreja de nações, uma congregação de nações, uma assembleia de nações, uma carral de nações. Qual é a promessa, portanto, que nós encontramos? Que a partir da nação de Israel, que virá dos lombos de Jacó, Deus trará uma bênção tão grande que por aquela nação se cumprirá o que ele prometeu, o evangelho que foi anunciado a Abraão. Em ti, em teu descendente, serão abençoadas todas as nações, todas as famílias da terra. Aquela igreja de Deus haverá de reunir as nações da terra em Cristo Jesus. Uma igreja de nações sairá de Jacó. Este é o sentido da palavra carral. Calvino, inclusive, explica assim. Veja como Calvino comenta este texto. Aqui, diz ele, a promessa é chamada de Assembleia de Nações. É assim que Calvino traduz, e ele traduz melhor do que o tradutor de nossa versão. É chamada de Assembleia de Nações por esta razão. Porque em conexão com esta distinção, uma unidade sagrada haverá de florescer. Então as nações serão reunidas em uma unidade sagrada. E ele continua: a linguagem também não é indevidamente estendida aos gentios, que tendo sido antes dispersos, serão reunidos em uma congregação pelo vínculo da fé. E embora eles não tivessem nascido de Jacó, segundo a carne, ainda porque a fé era para eles o início de um novo nascimento e a aliança de salvação, que é a semente do nascimento espiritual, haverá de fluir de Jacó. Então, todos os crentes são corretamente contados entre os filhos de Jacó, de acordo com esta declaração: eu te constituí um pai de muitas nações. Em suma, o que Calvino está dizendo, que aqui nós encontramos a promessa de que por meio do descendente de Jacó, Deus estabeleceria uma igreja para reunir os filhos de Jacó de todas as nações. Filhos não segundo a carne, mas segundo a mesma fé de Jacó. Aquilo que o apóstolo Paulo chama em Gálatas 6 de o verdadeiro Israel de Deus. O Israel de Deus é esta igreja de nações. Esta igreja que procede de Jacó por meio de Cristo entre todas as nações da terra. A maneira de Deus reunir esta igreja de nações também é colocada aqui nesta bênção. Porque Deus então declara por fim: e reis procederão de ti. É por meio de um reino ou de um rei. Esta promessa não menciona todos os reis que procederam de Jacó, mas os comentaristas entendem que esta promessa menciona apenas Davi e a sua dinastia, a dinastia davídica, porque foi assim que Jacó interpretou esta profecia. Se nós lermos Gênesis 49:10, Jacó, quando proferiu suas bênçãos sobre os seus filhos, ele disse a Judá: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, que é o nome que se refere a Cristo, e a ele obedecerão os povos.
Por meio então de uma dinastia real provinda de Jacó, Deus abençoará todas as nações, reunindo-as em uma só igreja. Esta é a bênção da aliança. E para que estes propósitos históricos sublimes venham a acontecer com a vinda do grande rei que procederá dos lombos de Jacó, com a reunião das nações em uma só igreja, como filhos de Jacó, de Isaque e de Abraão, pela fé, é necessário que a semente de Jacó, aquela nação de Israel, que primeiramente procederá dele, receba a bênção do verso 12, a terra de Canaã. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti e depois de ti a tua descendência. Então percebam que agora o plano de Deus do Evangelho vai ficando mais claro. Deus chama Abraão, faz com ele uma aliança. De Abraão, Deus fará uma nação. Aquela nação, depois de ser libertada do Egito, Deus trará para uma terra, a terra de Canaã. E aquela nação se desenvolverá na terra, até que venha de uma família real, o grande rei, para reunir em uma só igreja todas as nações. Esta é a bênção que Deus deu a Abraão, a Isaque e Jacó. E é por isso que a Bíblia nos diz que o Evangelho foi primeiramente pregado a Abraão, conforme nós podemos ler em Gálatas 3:8. É o Evangelho. Percebam, meus irmãos, que todas as vezes que nos reunimos em culto, nós temos a presença de Deus pela sua palavra. Nós somos lembrados por Deus que nós somos em Cristo. E nós ouvimos reiteradamente, renovadamente, com diversas aplicações, com diversos ângulos, como várias facetas de um mesmo diamante, o mesmo evangelho da nossa salvação. Deus tem salvado um povo. Deus tem realizado os seus propósitos na história. E nós, louvado seja o nome do Senhor, fazemos parte deste povo. Fazemos parte deste grande propósito. Finalmente, meus irmãos, aplicando. Você entende então o que nós fazemos na igreja, quando nos reunimos para o culto? Seu coração alcança as realidades espirituais nas quais estamos envolvidos quando cultuamos? Deus está presente conosco pela sua palavra. Ele está aqui de forma especial para fortalecer a nossa fé e para confirmar em nossa vida as suas promessas. Em segundo lugar, precisamos ser sempre lembrados de nossa verdadeira identidade. Nós não somos mais de nós mesmos. Nós somos comprados por um alto preço. Nós somos o santuário de Deus, o templo da habitação de Deus pelo Espírito. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Irmãos, percebam, isto não é um imperativo, isto não é uma ordem do Evangelho, mas um indicativo, uma realidade que recebemos pelo Evangelho. Você não deve ser uma nova criatura, você é nova criatura. O que a Bíblia diz é que se você está em Cristo pela fé, você é nova criatura em Cristo. E se nos lembrarmos disso a cada luta, tentação e circunstâncias adversas da vida, nós seremos cada vez mais firmes e mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque a vitória do crente sobre o mundo é pela fé. É crendo em que nós somos em Cristo. Em terceiro lugar, todo o plano de Deus, meus irmãos, todo o conselho de Deus, toda a história é conduzida para este único propósito: reunir sua igreja, sua assembleia, daqueles que são chamados para fora do mundo, a fim de terem comunhão com Ele, das nações. Os governos são levantados e caem, as crises políticas e econômicas, as guerras e revoluções, tudo isso está no conselho de Deus para cooperar com este único propósito, de fazer todas as coisas convergirem nos céus e na terra, em Cristo, para Ele ser o cabeça sobre tudo e sobre todos. O Rei Jesus veio no meio da história, na plenitude dos tempos, para cumprir estas promessas, para resgatar e para reunir a sua igreja. E Ele nos deu a missão de sermos participantes deste processo e desta obra, de espalharmos o seu domínio pelo Evangelho pregado e aplicado em nossa vida. Portanto, meus irmãos, não há lugar melhor que estar do que reunido com o povo de Deus na igreja, prestando o verdadeiro culto. Aqui nós lembramos quem somos e lembramos qual é o nosso propósito.
Lembramos que as dores que passamos nesta vida, que as circunstâncias difíceis que nos acometem, são leves e momentâneas diante desse propósito. Lembramos, amados irmãos, que até mesmo estas coisas ruins cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados para este grande propósito de ser parte da igreja de Deus, reunida nas nações. E por fim, aqui estamos nós, tão distantes de Jacó, tão distantes daquele dia e local chamado Betel, em que Deus apareceu a Jacó, separados por milhares de anos e por milhares de quilômetros, mas ao mesmo tempo estamos unidos a Jacó, unidos por um mesmo culto, por uma mesma santa presença de um mesmo Deus, por uma mesma promessa de graça, por uma mesma identidade, como filhos de Jacó, que agora cultua conosco, não aqui neste lugar, mas no templo celestial. Estamos unidos a eles, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Estamos unidos aos nossos antepassados na fé, aos servos de Deus, a todos aqueles que Deus tem chamado das nações e que agora estão na glória, juntamente conosco, em perfeito louvor e adoração por meio de Cristo. Somos várias nações e uma só igreja. Isso, meus irmãos, não te desperta o desejo de louvar ao Senhor? Isso não te desperta o desejo de render graças ao Senhor pelo privilégio de fazer parte desse povo, a vós outros que não erais povo e que agora sois povo? Isso não te motiva a maior obediência? Estes são os frutos de um culto verdadeiro. Sabermos quem nós somos, sabermos o que Deus fez por nós, e isto é suficiente. Isto é suficiente para a nossa vida.